Fala, você tá bom? Nick aqui falando novamente. Hoje minha pergunta é: o que de fato você acredita? Quando eu digo o que de fato você acredita, eu tô falando assim, qual é a sua percepção sobre a vida que você possui? Porque tipo assim, a gente tá aqui, né? Por exemplo, eu tô gravando um vídeo aqui agora e você tá aí me assistindo. Mas, para você estar me assistindo, de algum jeito existe um interesse seu ou você acabou de me conhecer. Enquanto para mim, existe uma. Eu tenho uma função de gravar esse vídeo para você porque eu estou compartilhando um pensamento, algo que para mim é valioso. Então, temos modelos de vida, modelos de existência diferenciados. Porque você pouco me conhece e eu não conheço de você de fato. Pelo menos você está me vendo. Você sabe de algumas coisas que eu penso através desses vídeos que eu tenho colocado. O que me move é diferente do que faz você se mover. Então, no que você de fato acredita quando eu falo sobre a sua existência? Se você está aqui hoje, se você existe, de onde você veio e para onde você vai? E o que você vai fazer com a sua vida nesse instante que aqui você está? E aí parece que é, como assim eu posso dizer, é uma coisa simples, né? Tipo assim, e também, muitas vezes a pessoa pode perguntar assim, tá, mas para que eu preciso pensar nisso? Porque se você não entende o seu presente e também não faz uma reflexão sobre de onde você veio, não estou falando do seu passado, entendeu? Não estou falando do seu passado como pessoa, mas a sua existência, de onde você veio para onde você vai, você de algum jeito fica perdido. E se você fica perdido, o seu passo futuro, e quando eu falo passo futuro, não falo muito longe, não. Falo assim, em questões até mesmo de segundos posteriores. Eles são totalmente descabidos. Tipo assim, eles são sem propósito, sem motivo, sem uma razão. Isso acontece muito quando, por exemplo, o pessoal não tem uma crença em Deus. A falar aquelas pessoas que são ateias e não acreditam em Deus de fato, né? Não acreditam que exista um Criador. É, você observa que a vida delas possui um direcionamento, mas é um direcionamento um pouco, assim eu posso dizer, fracionado. Não é para uma essência de vida, mas é um percurso momentâneo que elas estão vivendo em função do que elas acreditam naquele momento. E se você apresenta algo que possa, de algum jeito, conturbar aquele modelo, elas não aceitam, porque o modelo dela é extremamente fechado. É até mais fechado que, por exemplo, de um agnóstico, ou uma pessoa que não tem não quer nem saber sobre essas coisas, entende que existe um lado espiritual, um lado metafísico, sei lá como eles pensam necessariamente, porque vai ter uma variedade muito grande, mas eles acreditam que há algo além da matéria, mas só que eles não se preocupam. Agora, se você entende que existe algo além de você, nesse nível espiritual, que eu digo, você como um espírito, e sabendo que alguém lhe fez como um indivíduo, se você tem uma preocupação para esse que lhe cria, como é a sua percepção? Eu chamo basicamente isso do modelo existencial. Né? Um modelo existencial está relacionado à sua existência, está de acordo com as suas experiências, o que você observa, o que você não observa, né? O que Deus permitiu você conhecer ou não conhecer, ainda que você não acredite em Deus, mas o modelo existencial ele é relacionado ao indivíduo. Não está necessariamente relacionado ao processo coletivo. O que eu quero dizer? Se você acredita em Deus e de algum jeito você vai em alguma igreja, possivelmente, ao longo do tempo, você acaba sucumbindo a um pensamento coletivo sem levar em consideração as suas experiências. E isso é problemático. Porque, ainda que você acredite em Deus, necessariamente a sua individualidade começa a ser negada. Por exemplo, existem diversas pessoas que vão lá e têm experiências que eu digo assim, metafísicas, ou seja, além do que é essa carne em específico, né? Além desse físico dela, materialidade. E ela não tem como provar, ela viveu. E se ela vive essas experiências e ela se
entra em um outro modelo, ou seja, ela acaba indo para uma igreja, ou ela acaba fazendo parte de uma seita, ou ela acaba fazendo parte de um grupo, será que aquilo necessariamente que ela vai viver permitirá com que ela exponha a sua experiência? E se não permite, o que vai acontecer com aquele indivíduo? Ele vai ter que fazer uma escolha, o tal do livre-arbítrio, onde ele vai decidir se ele mantém aquela experiência e a realidade que ele possuiu ao longo daquele tempo, ou se ele vai adotar a visão de terceiros, ainda que seja de uma forma coletiva, ou seja, não seja um indivíduo, mas seja um conjunto de indivíduos que expõem determinado tipo de pensamento, você tem que apenas aceitar, que é muito comum nas igrejas convencionais, né? Jesus ele nos fala que a igreja somos nós, né? Mas depois, historicamente, isso acaba até sendo ressignificado, essa percepção, né? Essa observação que Jesus nos fez, e acaba sendo transportado para templos de pedras, que é justamente o que ele falou, que não sobraria não sobraria pedras, né, desses templos em si, né? E você observa que foi justamente ressignificado essa informação que Jesus nos deu, né? Aquilo que nos daria forma. Então imagina que no passado, quando as pessoas acreditaram em Jesus, elas de algum jeito se encontravam em pequenas parcelas, cada um na sua casa, na sua própria família, comentando sobre Jesus, e assim ia. Aquilo já era a própria igreja. Porque a igreja em si não é a comunhão necessariamente de pessoas, mas é o seu encontro para com o próprio Deus, através de Jesus naquele caso. E aí esse conceito ele foi sendo ressignificado. Quando a gente observa as culturas que existem, cada um explica Deus de alguma forma diferente, mas será que você hoje, com as disponibilidades de conhecimento que você possui, de entendimento que você possui, hoje utilizando, por exemplo, a internet, utilizando livros, utilizando diversos registros ao longo do tempo, será que você não tem a possibilidade de fazer uma busca mais verdadeira sobre quem de fato é esse Deus? Será que Deus ele tem que se comunicar somente com você diretamente, mas será que ele não pode ter se comunicado com você através das pessoas a partir do momento, como Jesus nos fala, você tem que buscar a verdade. Quando você começa a buscar a verdade, você passa a conhecer Deus de uma forma diferente ao longo do tempo. Diferente, isso é uma oportunidade única quando a gente compara outras pessoas no passado. Você imagina que essas informações, né, ou seja, aquilo que dá forma interna ao ser, né, aquilo que forma aquele indivíduo internamente, você observa que no passado a disponibilidade dessas informações ela era extremamente assim reduzida, né? Eram para grupos específicos, eram para pessoas específicas ainda dentro desses grupos, e você observa que hoje você tem acesso a muita coisa. Isso não aconteceu no passado. E outra, de uma forma muito dinâmica. Então se você está agora assistindo esse vídeo, você não precisa só assistir esse vídeo. Você pode fazer uma busca do que eu estou falando. Quando você vai, por exemplo, pegar os evangelhos e fazer buscas de inúmeros livros, de inúmeros vídeos, e você ainda assim tirar uma conclusão do que você acredita de acordo com as suas experiências. De fato, o que você acredita, sem ficar preso necessariamente a determinados grupos que limitam a sua existência como indivíduo. E esse momento de você se conhecer como indivíduo forma necessariamente aquilo que você acredita e dá justamente lugar a isso que eu chamo de modelo existencial, porque cada um possui um modelo. Esse modelo nunca será igual ao meu, porque as minhas experiências, a minha vida é diferente da sua. Mas teremos, sim, algumas informações que são, como que eu posso dizer, compartilhadas, que são parecidas, são semelhantes, cada um de acordo com a sua experiência e própria realidade. Então, quando você começa a se preocupar dessa forma, você começa a mudar o que você acredita, e você não tem mais uma responsabilidade somente sobre si, mas sobre as pessoas que estão em seu entorno. Porque dessa forma você passa a conhecer aquilo que Deus quer que você conheça e você possa se desenvolver como um indivíduo melhor. E não somente para a sua vida, mas também para aqueles que são no seu entorno. Então, quando você pensa na oportunidade que Deus está dando a você de não somente se desenvolver, mas também auxiliar aqueles que estão no seu entorno, você vê a sua responsabilidade e qual é a sua função aqui em Terra.
Imagina, talvez você tenha conhecimentos que eu não tenha, mas se você não tem compartilhado ele de alguma forma, aquilo vai morrer com você. Mas será que não era necessário você justamente transportar, demonstrar esse conhecimento que Deus lhe permitiu ter para outros? Ainda que seja sua família, porque tem tanta gente que vai nem para sua família acaba compartilhando as coisas que conhece. Isso isso faz parte do seu desenvolvimento como indivíduo, de acordo com o que Deus espera. Deus não colocou você aqui nessa existência para apenas você existir. Lembra que temos um aspecto de irmandade. Um deve amar o outro como a si mesmo. Porém, melhor ainda, e um novo mandamento vos trarei: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando Jesus ele vem e nos traz todo aquele conhecimento que tivemos a permissão de conhecer, ele agiu como um irmão e trouxe inúmeras informações da qual a gente não sabia até aquele momento. E vou te falar, ainda que já tenha se passado mais de 2000 anos, a gente ainda não sabe, porque não é somente conhecer na teoria, mas é praticar aquilo, para que isso se torne de fato uma sabedoria. A sabedoria vem de acordo com a teoria, né, aquilo que você pensa, e necessariamente você aplique aquilo ali de acordo com a prática. Então, será que a gente tem praticado aquilo que a gente conhece? É um trabalho, não é fácil. Bom, esse é um pouco da percepção que eu tenho sobre o modelo existencial de cada indivíduo. Como cada indivíduo tem a sua crença. No que você acredita? Entenda que isso vai modelar os seus próximos passos. E quando você observa todos os passos que você deu, olhando para trás, você vê o caminho que você percorreu. Esse caminho está indo para onde? Esse caminho está indo em sentido a Deus ou contra Deus? Outra, você acredita em Deus? Então, esse é o meu vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta. Gostaria de saber o seu comentário. E se você ainda não está inscrito nesse canal, caminhe comigo nesse canal. Valeu, até a próxima.